Se você tá cansada de gastar dinheiro com pincel sem saber pra que serve e como usar, esse vídeo é pra você. Eu coloquei lá na caixinha do Instagram de sugestões, lá nos stories, se você não me segue, você deveria. Coloquei pra vocês me sugerirem assuntos para tratar aqui no YouTube, certo? E aí teve gente que me sugeriu quais pincéis são necessários, quais pincéis comprar, em como investir e tal. Eu pensei em desmistificar isso da cabeça de vocês, de que uma maquiagem consiste em 1 milhão de pincéis, que é um pensamento completamente equivocado. E aí eu resolvi trazer pra vocês preparação de pele usando o mínimo possível de pincéis. Como eu já falei, a gente não precisa de muitos pincéis, a gente precisa ter os pincéis corretos para suprir as necessidades que a gente tem para conseguir a pele que a gente quer. Beleza, estou com a minha pele limpa e aí eu vou começar pela primeira etapa, que é hidratação. Vamos ao primeiro questionamento. Eu vou colocar bem aqui, ó, a contagem de quantos pincéis a gente tá usando, pra vocês terem noção que a gente vai usar o mínimo possível de pincéis. Outro detalhe importantíssimo, não vou focar no que eu tô usando, qual produto eu estou usando, porque o foco não são os produtos, e sim os pincéis. Esses sim eu vou mostrar pra vocês detalhadamente quais eu tô usando, por que eu estou usando aquele, enfim, é isso aí. Então vamos lá. Na primeira etapa da maquiagem, que é a hidratação, eu preciso de um pincel para passar hidratante? Se você está maquiando outras pessoas, sim, você precisa. Se você está maquiando a você mesmo, que é o foco desse vídeo, eu não vejo necessidade de você ter um pincel específico para aplicar hidratante, já que é as suas mãozinhas, é a sua carinha, então acho sem necessidade. A gente já passa uma etapa do processo aqui sem usar pincel. Feito isso, a gente vai partir para a segunda etapa, que é o primer. Não, você não precisa de um pincel para aplicar primer. Você pode usar os seus dedinhos que Deus lhe deu. Mais uma vez, eu não vou focar nos produtos que eu tô usando, porque não é o foco do vídeo, certo? Apliquei meu primer, fizemos 2 etapas da maquiagem sem usar pincel algum. E aí a gente vai vir para a base. E aí a base gera uma grande polêmica, porque você tem várias ferramentas que você pode utilizar para aplicar a sua base. Você pode aplicar a base com a sua mão, você pode aplicar a base com um kabuki, você pode aplicar a base com um pincel fofo, normal. No entanto, eu acho que nenhuma ferramenta dá o mesmo acabamento que uma esponja. E aí a gente vai aplicar direto com a esponja, por quê? Porque eu já, além de aplicar, já tô dando acabamento em uma coisa só e não precisei de pincel. Essa esponja aqui, ela é da Macrilan. Deixa eu mostrar aqui de perto ela pra vocês. Ela é da Macrilan. Ela é de microfibra. Ela é tipo um veludinho. Eu acho ela uma ótima aquisição e ela é bem baratex. Então, você compra uma esponja dessa e você vai fazer 2 funções com ela, que eu vou já mostrar pra vocês, beleza? E aí vou aplicar aqui direto com a esponja na minha boa cara, que está um pouco tapocada, como vocês podem ver. Eu vou usar, ó, a esponja, ela tem esse cortezinho aqui reto e essa parte gordinha. Eu tô usando essa parte gordinha. Quando vocês forem escolher a esponja de vocês, escolham a esponja mais macia que vocês virem pela frente. Tem algumas esponjas de algumas marquinhas baratinhas que são um pedaço de pau, a verdade é essa. Isso interfere, sim senhora, no acabamento da base. E aí, passamos para o corretivo. E aí, o que é que eu sugiro pra vocês? Um corretivo que tenha esse aplicadorzinho assim, ó. E aí você já subtrai o uso de um pincel. Então eu vou fazer aqui minha iluminaçãozinha, bem bacaninha, bem garotinha.
Aplicado o corretivo, eu vou esfumar. E eu vou atrás de outra coisa? Não, eu vou usar a minha esponja do mesmo jeitinho que eu apliquei a base. Inclusive com o mesmo ladinho. Vou esfumar esse corretivo antes que ele seque. E aí, depois de ficar bem fantasmagórica, eu gosto de vir, geralmente, nesse momento, com o iluminador. E aí, o iluminador é o seguinte. Não necessariamente você precisa de um pincel. Eu não vou usar pincel no meu iluminador. Eu vou usar meus dedinhos. Porque a proposta do vídeo é o mínimo possível de pincéis. Então, eu vou economizar esse pincel do iluminador, porque ele é bem facultativo. Como é que eu vou aplicar esse iluminador sem usar pincel? Vou pegar esse meu dedinho e vou pegar o iluminador. E aí eu venho com ele. Pode ser tanto iluminador cremoso ou iluminador em pó, vai dar no mesmo. E aí eu vou bem aqui, ó. Com o meu dedinho bem levinho. Eu tô só batendo, ó, o pincel. Eu tô sujando bem o dedo do iluminador, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês. E aí, ó, passei aqui. Vou passar aqui. Lembrando que quando eu tô com o meu dedo mais leve, que é esse aqui, eu consigo um efeito bem esfumadinho. Eu vou chegar aqui mais perto pra vocês verem, ó. Não tá marcado, tá vendo? Eu gosto de botar um pouquinho aqui no meio do nariz, ó. Essa partezinha baixa. Com o dedo mais leve possível. Um pouquinho aqui na pontinha do nariz, ó. Aqui em cima do queixo. Aqui em cima do queixo, ó. Em cima da boca. Isso, do queixo. E aí agora a gente vai vir com a selagem, certo? E aí nessa hora eu gosto de usar um pó translúcido. Eu vou vir com essa outra facezinha da esponja, essa partezinha reta. E eu vou aplicar o pó translúcido com ela. E aí a gente tá usando a mesma esponja, vocês estão vendo que eu usei um lado pra usar as coisas cremosas e aí desse outro lado pra aplicar pó. E até agora a gente não reduziu a qualidade da maquiagem em absolutamente nada. E não usou absolutamente nenhum pincel. E é porque a pele já tá quase pronta. Depois que eu selei com o pó translúcido, eu deixei acúmulo, por isso que vocês estão vendo essa farofagem aqui na minha cara. Eu gosto de selar o restante do rosto com um pó compacto. E aí sim eu preciso de um pincel, e aí eu não vou ter como escapar desse pincel. Quando eu selo com o pó compacto, eu consigo deslizar o contorno em pó de uma forma muito mais suave. Então meu contorno não vai ficar marcado, não vai ficar difícil de esfumar, ele vai ficar bem mais sutil e bem mais bonito. Então eu venho sempre com um pó da cor da minha pele pra um tomzinho mais escuro, não é 2, 3 tons acima da cor da minha pele, não. Eu vou usar um pincel de pó. Geralmente a gente tem na cabeça um pincel de pó, aqueles pincéis enormes, né? Um pincel de pó que eu considero um pincel de pó ok, é esse tamanho aqui, ó, de pincel. Esse aqui, ele é um pincel da Macrylan, mas eu não tenho referência dele aqui, porque eu acho que ele era de um kit de pincéis do tempo do Bumba, o tempo que vovó surfava. Então, assim, não sei mais a numeração, mas enfim. O que é que eu preciso em um pincel de pó para esta função que eu estou querendo, certo?
Eu preciso de um pincel que não seja imensamente grande. Por quê? Porque eu vou selar essa região aqui, ó. Se eu pegar um pincel enorme, eu vou invadir demais a área que eu iluminei. Então, eu não quero fazer isso. Então, eu vou usar um pincel grande, sim, maior do que um pincel de contorno, mas não um pincel gigante. E aí, eu quero um pincel bem fofo, de cerdas naturais. Então, você vai escolher um pincel que se encaixe no seu rosto. Que seja mais ou menos isso aqui, ó, que você não vá entrar demais nas áreas que você iluminou. E que vá suprir a sua necessidade. Esse pó, eu gosto de aplicar ele dando batidinhas assim, ó. Tá entendendo? Eu estou selando, a pele está molhada, então eu preciso que essa base enxugue. Então eu vou sentar ela na minha cara com esse pó. Então eu pego bastante pó no pincel e venho, ó, nas minhas têmporas, aqui no canto que eu vou fazer o contorno. Não estou esfregando o pó, eu estou apenas depositando. Eu vou varrer tudo isso que tá na minha cara com esse mesmo pincel. Tô com o pincel sem excesso de produto e vou varrer tudo aqui. E quando eu faço isso, eu varro com a mão bem leve. E aí, agora sim, eu vou vir com... Se eu quiser, né? Eu venho com o contorno. Se não, já tá ótimo assim. Eu posso só passar um blushzinho e vazar. Mas, como eu quero fazer uma pele mais completinha, eu vou fazer um contorninho aqui com vocês em pó. Eu vou usar um pincel pra isso, logicamente. E qual é o pincel que eu vou usar? Como é que eu vou escolher esse pincel? Eu preciso de um pincel que seja macio, que se encaixe também nessas áreas que a gente mediu, digamos, esse aqui, mas ele precisa ser menor do que esse aqui. E por quê? Porque a gente vai esfumar o contorno. E se eu pegar, por exemplo, se eu fizesse o contorno com esse pincel de pó, quando eu fosse esfumar, ele ia abranger áreas que eu não quero. Então, eu preciso que seja um pincel menor do que esse. Fofinho, de cerdas naturais, redondinho. Mais ou menos no mesmo naipe desse aí. Mas um pincel que seja menor, que pegue uma área menor. E aí, eu gosto muito de usar esse daqui, que é o F12. Deixa eu ver se eu foco pra vocês. E tá bem aqui o nome. Não vai pegar... Acho que não tá querendo pegar, mas é o F12 da Dye Makeup. Vou comparar aqui pra vocês verem, ó. Ó o tamanho do pincel de pó e ó o tamanho do pincel do contorno. Tá vendo que é bem menor? Vou vir com um pouquinho de produto no pincel. E aí eu vou contornar aqui. E vou deixar essa cor de contorno bem esfumada dentro do pó que eu já tinha feito. E aí, até agora, nossa contagem aí tá de 2 pincéis. 2 pincéis para fazer a pele inteira. E aí, ó, contornei minha cara. Vou vir com o pincel de contorno do nariz. Geralmente eu utilizo um pincel de esfumar de olhos normal. Um pincel que eu uso bastante pra fazer isso é esse aqui da Vult. Ele é o número 15. Vou pegar a mesma cor de contorno e vou contornar o meu nariz com esse pincel. Como é que eu vou escolher um pincel pra contornar o meu nariz? Baseado em que eu escolhi esse aqui. Ele é um pincel fofo, com as mesmas características do pincel que eu usei para contornar o meu rosto, só que ele é pequeno porque a área que eu vou contornar, ela é pequena. Então, eu quero fazer um risco preciso, mas de forma esfumada. Então, eu uso um pincel de esfumar pequeno. Então, aí na nossa contagem tem até agora 3 pincéis. Quando eu faço o contorno, eu gosto de
esfumar tudo, assim, dar uma esfumadona geral. Eu limpo aqui e aí eu dou mais uma esfumadona generalizada. Por último, mas não menos importante, eu já vim aplicando o blush. Eu posso usar o mesmo pincel do contorno. Só que esse pincel, ele precisa estar bem limpo. E esfrega no papel higiênico, você consegue usar o blush. Por que eu preciso que esse pincel esteja extremamente limpo? Para não interferir na cor do blush. Se você é uma pessoa que não gosta de blush, você pode simplesmente parar a sua pele por aqui. Eu gosto do blush. E aí eu vou aplicar meu blush bem aqui, ó. E aí, pra finalizar a pele, eu gosto de vir com uma bruma. Bem de longe. Aplico bastante, deixo secar. Depois que a minha bruma seca, eu gosto de dar uma realçadinha no iluminador. E aí eu vou vir do mesmo jeito, ó. Com o meu dedinho anelar e meu iluminadorzinho. Agora eu posso até dar uma esfregadinha, porque minha pele já tá seladinha, sequinha. Com isso, a gente terminou nossa pele. Simplesmente, e usamos um total de 3. Tô me mijando, gente. Caiu alguma coisa no chão, por acaso? Foi 3 pincéis que a gente usou. Foram 3 pincéis que a gente usou. E eu voei aqui. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá pra me acompanhar mais de perto. Vou deixar o arroba bem aqui embaixo. E eu vou colocar a listagem dos pincéis que a gente usou no vídeo lá embaixo aqui na caixa de descrição, certo? Combinado? Então é isso, até o próximo vídeo.